Olá, sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Nós estamos na aula de número 13, né? Estamos chegando aí ao fim do nosso mini curso. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a detonação, ou melhor ainda, sobre o processo de detonação. Agora que nós já vimos aí os tipos de desmonte que tem, desmonte a céu aberto, desmonte subterrâneo de desenvolvimento e de lavra, né? E os outros tipos de desmonte que nós vimos aí na aula passada. Na aula de hoje, nós temos o objetivo aí de conhecermos o processo de realização da detonação em si e a necessidade dos pontos de atenção que nós precisamos ter durante esse processo. Então, vamos lá para a aula de hoje. Uma vez nós realizamos aí o nosso carregamento com explosivo, uma vez nós amarramos aí o nosso desmonte, agora ele está pronto para entrar no processo de detonação, né? O resultado da nossa detonação, ela vai depender de tudo que fizemos até agora, né? Desde o nosso desenho aí, desde o nosso plano de fogo, até o nosso carregamento, a nossa amarração, a nossa preparação para a nossa detonação, é quem vai realmente nos entregar o resultado agora que nós precisamos. O momento da detonação é um momento que exige muita atenção, porque ele não é só a finalização, né, do processo de desmonte em si, do processo de detonação em si, mas também ele é a finalização aí, né, de um ciclo, de uma atividade segura, né? Nós começamos aí desde o início falando da necessidade de nós termos atenção, né, com o manuseio do explosivo. Agora, no momento da detonação, o nosso raio ele se expande, né? Ele aumenta. Agora, né, o raio de influência do nosso risco ele é muito maior, porque agora nós não estamos lidando mais com o manuseio de um explosivo, né? Agora nós estamos lidando com todos os explosivos, com todas as cargas conectadas, né? Eles estarão em ação, estaremos entrando no momento da detonação, então não põe em risco apenas aqueles que estão trabalhando, mas também aqueles que podem estar aí nas proximidades, que podem sofrer aí os impactos da nossa detonação. Então, o momento da detonação é um momento de muita atenção, que realmente requer aí que nós estejamos aí sob o controle da atividade, conscientes do que fizemos até agora, porque realmente isso vai impactar nos resultados finais. Seja numa mineração a céu aberto ou de uma mineração subterrânea, né? Como nós falamos, o momento da detonação é um momento que requer uma maior atenção, porque nós temos que realizar uma série de procedimentos, e esses procedimentos eles são afetados por uma série de fatores. Eles são afetados pelo tipo de explosivo que nós estamos utilizando e o tipo de acessório. Dependendo aí do tipo de acessório de explosivo, né, eles vão ter aí, né, um processo de detonação diferente, né, pelo plano de fogo e de niporização que nós, né, realizamos, pelas dimensões do desmonte, né? Quanto maior o desmonte, né? Quanto realmente mais explosivo nós estivermos aí presente na nossa detonação, maior tem que ser o nosso controle, a nossa atenção, né? O local da detonação e o entorno, se é numa zona afastada, se é numa zona urbana, então dependendo do local onde está a nossa detonação, nós mudamos ou precisamos estar mais atento ao processo de detonação, né? As características da operação, né? As características, é uma mina subterrânea, é uma mina a céu aberto, realmente é uma operação que tem várias detonações, é uma operação que tem uma única detonação, né? Todo o ambiente, né, operacional em que se encontra realmente a detonação que nós vamos realizar. Existe uma série de requisitos legais que nós precisamos cumprir na nossa detonação e, dependendo da operação, nós teremos aí controles, teremos procedimentos, teremos monitoramentos diferentes que nós precisamos realizar. Então, existem vários fatores que podem mudar a dinâmica da detonação. Aqui nós vamos ver, né, o procedimento padrão aí em situações padrões, né, que realmente nós podemos encontrar na hora de realizar as nossas detonações. De forma resumida, quando nós vamos realizar a nossa detonação, nós temos 5 passos que nós precisamos realizar, né? Começando aí pela revisão pré-detonação, né, até a revisão, né, pós-detonação, a revisão da detonação em si. Agora, nós passaremos por cada um desses passos aqui, né, para que possamos ter uma visão geral aí do processo de detonação. Assim como, né, nas etapas anteriores, nós sempre precisamos realizar uma revisão, né, antes de realizarmos o processo.
né? Algumas vezes, ou na maioria das vezes, né, isso é feito em conjunto, né, entre a finalização, a revisão de finalização de uma atividade e a realização pré-início da próxima atividade. Então, geralmente eu carrego, amarro, detono numa mesma sequência. Então, depois da amarração aí eu faço uma verificação geral da minha amarração, do meu carregamento, e ao mesmo tempo já estou fazendo uma revisão pré-detonação para ver se está tudo ok, tudo dentro dos conformes para eu fazer a minha detonação. Quando o momento do carregamento, da amarração é distinto do momento da detonação, né? Por exemplo, em mina subsolo, que às vezes se faz o carregamento num turno e se faz a detonação no turno seguinte, ou então se faz o carregamento antes do almoço e vai se detonar depois do almoço. Se deixamos a área, se realmente, né, nós passamos um período de tempo sem estar, né, ali verificando, acompanhando a área, é necessário nós fazermos uma revisão pré-detonação, verificar a área, né, que vai ser detonada, verificar nossa bancada, verificar nossa frente de serviço, nosso desmonte de desenvolvimento, a frente de lavra aí no desmonte subsolo, verificar se ficou algum lixo, se ficou algum resíduo, se ficou algum material que precisa ser retirado, se realmente o fogo está amarrado, está pronto para detonar, né? Nós verificamos o carregamento, todos os furos foram carregados, né? Houve algum problema no carregamento, por exemplo, em furos ascendentes aí, em desmonte de subsolo de lavra, às vezes o explosivo cai do furo por causa da ação, da gravidade, então é necessário verificar o carregamento se está tudo dentro do padrão, né? No céu aberto, por exemplo, o tampão pode ceder, o tampão pode descer aí, migrar para dentro do explosivo, ele pode puxar o acessório, então várias situações podem ocorrer e é necessário nós verificarmos o carregamento e verificarmos a amarração. Checarmos o ponto de inicialização, né? Qual o primeiro furo que vai ser iniciado, checar se o iniciador está na posição correta, se ele está pronto para ser realmente acionado. Verificar de forma geral, né, a estrutura do desmonte, caiu algum bloco de rocha, houve algum deslizamento de rocha, aí, houve aí uma movimentação de material, houve algum problema, verificar a direção do desmonte, né? Verificar a direção de onde nós fizemos o sequenciamento do nosso desmonte. Às vezes nós programamos aí o sequenciamento do desmonte para a direita, né? E não verificamos aí que ficou um equipamento lá, que um equipamento foi posicionado, que tinha alguma coisa naquela direção. Então, esse é o momento de vermos se o direcionamento do nosso desmonte está conforme, né, realmente o programado aí, conforme as condições ideais. E aí, claro, nós, como sempre, fazermos aí uma verificação da área de influência da minha detonação, né? Vemos aí realmente onde a detonação ela tem aí a possibilidade de jogar material para frente da detonação, para trás da detonação, ver se tem algo, alguma atitude que precise ser tomada aí antes de nós realizarmos a nossa detonação. Agora é a etapa final de nós fazermos um checklist, fazemos uma verificação, ver se está tudo ok, tudo dentro dos conformes, para que nós possamos realmente prosseguir aí com o acionamento e a realização da nossa detonação. É importante nós sempre revisarmos os procedimentos mandatórios, né, obrigatórios que nós precisamos realizar em cada operação, identificar se tem estruturas próximas, se estão realizando serviços delicados que não vão poder parar, né, no momento da detonação, verificar tanto os equipamentos fixos como os equipamentos que foram estacionados aí nas áreas que podem ser afetados pela detonação, qualquer inquietude, qualquer preocupação que se tenha com essa detonação, né, fechar um acesso, né, excesso de poeira, lançar material. Então, é necessário verificar se está tudo dentro dos conformes, verificar as distâncias de segurança, a localização do pessoal, localização do cerco de área, considerar sempre que pode ter riscos de projeção de rocha, considerar aí o tempo, né, se tem rajadas de vento, né, que pode levar poeira, que pode levar gases, que pode direcionar aí fragmentos de rocha, verificar aí o risco, né, as condições de geração de gases, de poeira, de vibração, de onda aérea e, acima de tudo, em qualquer momento e em qualquer hora que nós acharmos que não é seguro realizarmos a detonação,
a regra é não detone. Só se detona quando realmente nós temos certeza que a detonação está dentro dos parâmetros corretos e que realmente nós temos controle sobre a nossa operação. Se não tiver qualquer dúvida, não detone. Sane primeira dúvida, verifique primeiro até que você esteja seguro que realmente o processo de detonação ele pode ocorrer normalmente, e aí sim, nesse momento é que nós realizamos a nossa detonação. Quando nós falamos em detonação, né, um dos principais atividades, aí, um dos principais pontos de atenção é com relação ao cerco de área. Né? O cerco de área é uma operação, né, realizada aí alguns minutos ou algumas horas, dependendo da operação, dependendo do tamanho da operação e da necessidade do cerco, né, realizada antes da detonação, com a finalidade aí de isolar a área de influência, o raio de influência da nossa detonação. É aí onde nós determinamos uma distância segura, a qual as pessoas têm que ficar além dessa distância, e aí realmente esse é o que nós denominamos de cerco de área, isolamento de área. É um procedimento realizado por pessoas geralmente responsáveis aí pela detonação, ele é responsabilidade do blaster, onde se verifica aí a área em que vai ser detonada, a área que pode ter influência da detonação, se evacua todas as pessoas e equipamentos possíveis dessa área que pode ser afetada pela detonação, né? E aí se colocam vigias, né? Pessoas aí que vão guardar os possíveis caminhos, acessos, para que as pessoas não voltem, para que pessoas desavisadas não entrem na área de detonação até que a detonação ela seja realizada. Sempre aí, né, é necessário atenção nesse momento, porque é necessário fazer uma varredura por completo na área para garantir que não tem nada nem ninguém em risco e garantir que o cerco de área, que o isolamento realmente está aí sendo feito, né, de forma segura. O cerco de área muitas vezes é realizado por outras pessoas, é realizado pelo técnico de segurança, é realizado pelo supervisor, mas legalmente quem é responsável pelo cerco, garantir que ele seja eficaz, é aí o blaster, é aí o profissional responsável pela execução da detonação em si. Então, apenas ele é quem pode dar o comando aí de finalização de cerco, que realmente aí está tudo dentro dos parâmetros. É, acima de tudo, um requisito legal para se poder realizar a detonação. Quando nós olhamos aí as normas, né, tem, por exemplo, a NR22, existem várias legislações que vão repetir praticamente a mesma coisa, mas na NR22, aí, na norma regulamentadora 22, quando ela se fala ao desmonte, ou se refere ao desmonte com explosivo, ela determina aí que para a realização das detonações são necessários cumprir algumas condições, né? A primeira delas é que antes da detonação é necessário que haja aí, né, principalmente nos casos de mineração a céu aberto, um acionamento com sirene, indicando, né, que vai ser realizada ali uma detonação. Que a área de risco ela deve ser evacuada e devidamente vigiada. Essa etapa de evacuação e vigia é justamente o cerco de área que nós precisamos realizar. Além disso, ela indica que os horários de desmonte de fogo ele deve ser previamente determinados e comunicados a todos os envolvidos, que é necessário que quando se faça aí, né, o acionamento presencial, que haja um abrigo para a pessoa aí, ou para o blaster responsável por fazer esse acionamento, e que se devem seguir todas as outras normas, vigentes aí, assim como as instruções do fabricante de segurança para execução aí, né, das detonações. Então, o cerco de área é um momento crucial, é um momento que nós garantimos que não tem ninguém que possa ser afetada pela detonação. Então, a importância da realização do cerco de área, ela é fundamental, assim como a sua determinação. Não existe fórmula mágica, não existe realmente, né,
aí uma fórmula teórica que nós possamos utilizar e que ela nos indique aí com precisão qual é a distância, qual é o raio, qual é o limite de cerco de área que nós vamos utilizar. A determinação do cerco de área, da distância de segurança, ela é afetada por uma série de fatores, por características da operação, pelos procedimentos do local da detonação, pelos requisitos e limites legais, né, pelo dimensionamento do plano de fogo, pela presença de estruturas e pessoas, se é uma área urbana, se é uma área isolada, né, as margens de segurança que cada operação decide tomar e, acima de tudo, pelo histórico de detonação. Né? Sempre o ideal é termos uma distância, uma margem de segurança maior do que aquilo que nós precisamos. Geralmente tem dois pontos cruciais, né, que realmente é importante nós avaliarmos na hora de nós determinarmos um cerco de área. Eu sempre falo, para as operações que estão rodando, o importante é eles conhecerem aí o seu raio de lançamento, eles acompanharem o raio de lançamento das detonações. Eles detonaram hoje, acompanhem, meça qual foi o raio de lançamento. Eu tive um raio de lançamento hoje de 150 metros, amanhã de 170, depois de 200 metros, depois de 120. Controle. Isso a maioria das operações não faz, mas o ideal é nós controlarmos qual é a distância de projeção que os nossos desmontes normalmente eles enviam e termos aí o histórico guardado, né, de qual foi a máxima projeção que nós já tivemos. Isso é um parâmetro fundamental para nós irmos aí avaliando o nosso cerco de área ao longo do tempo. E aí avaliamos o nosso, né, a nossa área, né, ou a nossa margem de segurança. Lembrando que, geralmente, para considerar o cerco de área, nós olhamos o nosso raio de lançamento, que é a distância média aí que os nossos desmontes, eles, né, costumam mandar, né? Geralmente eles lançam até essa distância. Depois nós olhamos aí a zona de influência, né? Que é qualquer zona, qualquer área limite além dessa, onde se tem aí um histórico, né? Que o desmonte algum dia lançou, alguma projeção, que esse seria aí o lançamento máximo que nós já temos. Depois disso, nós colocamos a nossa margem de segurança, nós colocamos o nosso limite de segurança. A maioria das operações, pelo menos, dobra ou triplica, né, esse número. Então, se o máximo histórico que eu tenho aí são 200 metros, geralmente eu considero 400, eu considero 600 metros como minha margem de segurança inicial. Algumas operações colocam essa distância inicial para os equipamentos, para as estruturas aí que possam ser afetadas, né? E aí dão uma outra margem adicional, mais 200 metros para pessoas, né? E algumas operações determinam que esse realmente é o limite de segurança. Depende isso dos procedimentos do local, do histórico, do controle, nível de controle que se tem sobre a operação, sobre a detonação. Então, realmente, é importante nós conhecermos o nosso raio de aí os limites padrões do nosso lançamento para realmente nós avaliarmos aí o nosso cerco de área. É imprescindível realmente a segurança que o cerco de área nos traz no momento da nossa detonação. Outro ponto importante, né, que nós precisamos estar sempre observando são as mudanças que nós realizamos. Toda vez que nós mudamos algo na nossa detonação, é importante nós reavaliarmos o nosso cerco de área. Quando nós mudamos o explosivo, é necessário nós reavaliarmos o cerco de área. Quando nós mudamos aí o sistema de acessório que nós utilizamos, é necessário nós reavaliarmos o nosso cerco de área. Quando nós mudamos aí, né, características que nós tínhamos, às vezes nós tínhamos um desmonte aí mais ou menos de um tamanho e a partir de agora expandiu a mina, vai se realizar um desmonte maior.
é necessário realmente nós aí estarmos atentos a essas mudanças para todo momento que fizermos qualquer mudança, reavaliarmos o cerco de área. O cerco de área, quando olhamos para o universo aí das detonações a céu aberto, nos preocupa com as pessoas, nos preocupa com os ultralançamentos, que é o lançamento de fragmento além do cerco de área, né? Nos preocupa a fumaça, nos preocupa a poeira. Então, tem uma série de preocupações que nós temos aí que são muito mais acentuadas nas detonações a céu aberto do que nas detonações subterrâneas. Detonação subterrânea, quando nós olhamos para um ambiente que é mais confinado, mais fechado, nós não nos preocupamos tanto com o ultralançamento, nós não nos preocupamos tanto, né, com condições aí de ruído. O que mais nos preocupa é a geração de gases tóxicos e também os limites de vibração no ambiente subterrâneo. Então, quando nós olhamos aí as distâncias de segurança, nós olhamos aí o risco que tem dos gases afetar as pessoas, nós olhamos aí o risco que tem das vibrações desprenderem algum material no teto, alguma coisa, e cair em cima das pessoas. Então, enquanto no céu aberto nós olhamos para o raio de lançamento, no subsolo nós olhamos aí para os limites de vibração aceitável, assim como os limites de geração de gases tóxicos aceitáveis que nós temos na nossa operação. Uma vez nós temos aí o nosso cerco de área posicionado, a área totalmente isolada, realmente retirando as pessoas, os equipamentos, né? Temos aí a área segura, nós entramos no momento do acionamento da nossa detonação. O momento de acionamento da detonação é o momento crítico, pois agora é onde nós realmente teremos aí o resultado final, né? Realmente temos que ter todos os controles e os procedimentos em vigor para garantir que a nossa detonação ela não só obtenha os resultados que nós precisamos aí dentro dos nossos objetivos, mas que tudo seja feito de forma segura e de forma confiável. O acionamento da detonação ele pode ser feito, né, de forma presencial, como por exemplo aí o acendimento de um estopim. Ele pode ser feito aí, né, à distância, por exemplo, através da utilização aí, né, de uma linha silenciosa ou de espoleta elétrica aí, né, com um cabeamento aí estendido alguns metros, né, ou centenas de metros, na verdade, o que é mais comum, né? Ou podemos ter o acionamento remoto, né, onde geralmente nós usamos aí os sistemas eletrônicos, né, que fazem o acionamento via rádio, fazem o acionamento via Wi-Fi. Então, esses são os três principais tipos de acionamento que nós temos aí da nossa detonação. É claro que hoje em dia ainda, né, o acionamento presencial, apesar de ser o mais perigoso, ele é o mais utilizado, porque ele é o mais fácil, é o mais simples, é o mais barato, é o velho mantupim aí, né, que tem um núcleo de pólvora negra e uma espoleta simples. Nós acendemos ele e ele nos dá um tempo aí, né, para sairmos aí. Esse tempo ele é de acordo com cada operação, de acordo com a necessidade aí, ou com a rota de fuga. O ideal é sempre termos uma margem grande de segurança. Então, se normalmente se necessita de 2 minutos para fazer o percurso de saída da área de detonação, o ideal é nós usarmos aí um mantupim que tenha 4 ou 6 minutos, né? Que tenha um raio de segurança aí de 2 ou 3 vezes, para realmente garantir que nós temos tempo hábil de sair aí, caso ocorra, né, qualquer eventualidade. Em várias operações, né, tanto a céu aberto quanto subterrânea, é comum aí a utilização de abrigos, né, quando o acionamento é feito, né, em qualquer lugar dentro do cerco de área, né, seja aí de forma por acionamento presencial, seja aí o acionamento à distância, né, quando aquele que acionou, os responsáveis pelo acionamento, eles vão estar dentro do cerco de área, né, eles necessitam ter um abrigo, né, de segurança para que eles permaneçam no momento da detonação. É claro que esse abrigo ele tem que ser distante da detonação o suficiente para que realmente o risco de lançamento de fragmentos seja pequeno, que tem que ser um abrigo que ele seja resistente a impacto aí de projéteis, né, de fragmentos de rocha que possam ser projetados até esse abrigo, né? É algo que já foi muito comum no passado. Hoje, com os acionamentos
acionamentos à distância, os acionamentos remotos, né? E aí, a saída da área, o que se costuma é utilizar um manto-PIN com um tempo maior, usar um cabeamento, né? Realmente um acionamento remoto um pouco maior para que o responsável realmente ele saia do cerco de área e não necessite de abrigo para ficar dentro do cerco de área. Mas é uma prática que ainda algumas operações podem usar, né? E normalmente nós encontraremos isso em algum momento. Geralmente, cada operação, né, tem o seu procedimento aí de acionamento. Aqui nós trouxemos um procedimento geral de acionamento, né? Então, primeiro, geralmente se verifica todo o cerco, se coloca todos os vigias, né, em posição segura. Realmente, aí eles comunicam aí com o responsável pela detonação, indicando que está tudo dentro dos controles padrões de normal. Verifica que não existe realmente a possibilidade de se acessar a área, né, depois que acionado, que realmente todas as entradas, todo o cerco está fechado, né, que todos os vigias de cerco aí, né, deram um ok para o responsável da detonação, que o seu ponto de vigilância está fechado, está isolado e que ninguém tem a possibilidade de passar, né, de acessar. Nesse momento aí o responsável pela detonação, ele faz a conexão aí do iniciador, né, ou ele liga os equipamentos, né, e aí começam as advertências aí de detonação eminente, né? Algumas operações utilizam sirene, algumas operações fazem a comunicação via rádio, dependendo do procedimento da realmente operação, vai se ter aí as advertências aí de comunicação, né, de um próximo acionamento. Após obter aí realmente a confirmação da liberação da área e a autorização para a detonação, né, aquele responsável pelo cerco de área ou quem executou o cerco de área, né, comunica com o responsável pelo acionamento e aí entre eles aí tem a autorização e tem aí, né, a liberação para acionamento da detonação, né, de acordo com a responsabilidade de cada um. Após obter aí a autorização, né, para acionamento da detonação, se solicita silêncio de rádio, né, que ninguém realmente interfira na faixa, para que se possa realizar o acionamento. O responsável pelo acionamento comunica que vai iniciar o acionamento e ele inicia a contagem, né? Geralmente é um procedimento das operações aí, fazer uma contagem antes do acionamento. Se faz a contagem aí, se inicia, se comunica aí realmente, né, que está se iniciando e se geralmente um bom procedimento antes de iniciar é se ter um retardo aí de 5, 10, 15 segundos, normalmente, para que se haja uma necessidade de uma comunicação, ainda de uma emergência nesse momento, ainda haja tempo. Então, quando se fala, né, ou se termina a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, acionamento agora, realmente se espera aí 5, 10 segundos aí, dependendo do procedimento da operação, para que se alguém tem aí realmente uma emergência, se alguém precisa comunicar algum, né, a pedir, solicitar o abortamento da detonação, se haja possibilidade. Se dentro desses 5, 10, 15 segundos não houve comunicação, se realiza por fim aí o acionamento ou se inicia o manto-PIN, se comunica, né, quando é via manto-PIN, principalmente, no manto-PIN aceso, né, desmonte acionado, e aí realmente se realiza a evacuação da área quando é o estupim, ou se realiza a detonação, por fim, quando é via remoto, né, ou via à distância, e via cabeamento. Então, se tem nesse momento agora a detonação realizada, se detonou, a detonação sai, né, realmente é aquela coisa bonita que nós já conhecemos, e temos a detonação realizada por completa nesse momento. Antes de passarmos para a etapa aí, né, pós-detonação, é importante nós comentarmos sobre detonação secundária, né? Nós já falamos isso nas aulas passadas, que a detonação secundária ela é oriunda aí, né, de um desmonte ineficiente. Muitas vezes se detona aí ou se faz detonações secundárias de forma individual, ou às vezes elas saem aí juntos com algum desmonte principal de produção que vai ser realizado. As detonações secundárias
elas não estão dentro dos padrões normais de detonação. A rocha já sofreu impacto, a rocha não está tão confinada como é as detonações normal, então é necessário nós termos uma atenção redobrada, né? Muitas operações não têm aí, têm as suas detonações eficientes, ou têm rochas não tão duras, que não geram tanta dificuldade no desmonte, então não é comum a realização de detonações secundárias e algumas vezes ocorre e aí se torna necessário realizar as detonações secundárias. Quando for necessário realizar a detonação secundária, é necessário reavaliar se todos os procedimentos operacionais estão cobrindo aí o nível de segurança necessário para as detonações secundárias. Então, se o cerco de área é adequado, não só para o desmonte principal de produção, mas é adequado aí, né, para a detonação secundária, se ela foi carregada dentro dos parâmetros, qual é a sequência de detonação, vai sair primeiro o desmonte principal, vai sair depois a detonação secundária, vai sair a detonação secundária e depois o desmonte principal, existe risco de corte, então é necessário fazer toda uma avaliação distinta de quando nós temos os procedimentos normais aí de detonação do nosso desmonte principal. O ideal é que as operações eles tenham realmente aí, né, um procedimento específico para lidar com os desmontes secundários, para que sejam feitas avaliações especiais, verificações especiais para garantir realmente que a detonação vai ser segura e que está dentro dos limites aceitáveis de segurança. Uma vez que nós acionamos a nossa detonação, né, que realmente a detonação agora já saiu, já detonou, nós temos confirmação visual aí ou auditiva de que saiu a detonação, esperamos aí os limites de tempo de segurança dos procedimentos de cada operação. Algumas operações esperam 5 minutos, algumas operações esperam 10 minutos, né, de tempo de segurança para poder voltar na área. Geralmente as operações aí de subsolo, as operações subterrâneas, precisam de um tempo de espera maior para a dispersão dos gases que podem ficar confinados. Isso vai depender realmente do sistema de ventilação de cada mina, mas após passar nesse período aí de espera, nós entramos no momento de verificação da nossa detonação, onde nós vamos verificar se tudo correu bem como programado e que se a nossa detonação ela realmente chegou aí ou ela atingiu, né, os objetivos que nós esperávamos. Enquanto nós fazemos a verificação da nossa detonação, é imprescindível que o cerco de área ele permaneça fechado para garantir que ninguém vai entrar, né, na área, vai acessar a área da detonação antes de termos certeza se a área é segura, se toda a detonação saiu, se não existe falhas de detonação, se não existe restos de explosivo. Então, a verificação da área ela ocorre ainda com o cerco de área fechado para impedir que as pessoas possam entrar numa área que possa ainda ter elementos de risco. Quando a detonação é feita aí com os sistemas convencionais, né, cordel, detonadores não elétricos, detonadores elétricos, é imprescindível uma varredura completa na área, andar, né, ao redor da detonação, andar, e algumas operações permitem você andar sobre a pilha de fragmentos, e aí você vai verificar, né, se tem restos explosivos, se existe alguma coisa anormal, né, para garantir que a detonação ela saiu de forma confiável. Quando se tem o sistema eletrônico de detonação, né, a maioria dos sistemas eletrônicos, eles fazem uma checagem geral e eles confirmam aí que a detonação ocorreu com sucesso, né? É importante nós termos atenção que essa confirmação ela é dada no momento que os detonadores recebem o comando de acionamento. Então, a confirmação é que todos os detonadores receberam o comando de acionamento e estavam prontos para detonar. Depois que detona, esses detonadores eles não têm como mandar nenhuma confirmação que eles realmente detonaram. Então, por mais seguro que seja, e por causa, né, dessa confirmação pré-detonação, não existe 100% de certeza
certeza que os detonadores eles detonaram. Pode ocorrer eventos de pressão dinâmica, em que o detonador que detona primeiro, ele danifique o segundo e não permite que ele detona, e isso não vai ser identificado nos testes, isso não vai ser identificado nas checagens e verificações que são feitas. Então, mesmo com detonadores eletrônicos, é recomendado fazer uma verificação da área para ter certeza que tudo saiu dentro do programado. É claro que o risco, a chance de que isso ocorra realmente é muito menor, né, que haja realmente uma falha de detonação, mas ela existe, então é necessário que nós tenhamos também atenção para esses pontos. Já vimos várias operações em que se usa, né, aí detonadores eletrônicos e se costuma dizer que não se faz verificação porque os detonadores, né, são confiáveis, porque eles dão aí nessa confirmação de detonação. Essa confirmação é, na verdade, de que eles receberam um comando de acionamento e não uma confirmação pós-detonação. Então, é necessário isso ficar claro, né, só para que realmente nós possamos ter aí, né, esses níveis de segurança bem estabelecidos. É muito importante que quando nós estejamos aí verificando a nossa detonação, nós busquemos aí por ocorrências anormais, né? Nós procuramos aí, observamos a movimentação, o direcionamento, o lançamento da pilha, né? A rocha foi para onde, direcionada para onde devia, eu direcionei meu desmonte aí para a direita, ela foi para a direita, foi para a esquerda, existe alguma formação, né, inadequada da pilha, existe realmente algo estranho que possa ser suspeito da pilha. Então, eu observo todo o formato da pilha para realmente ver se existe algo fora do padrão. Principalmente um profissional experiente que já está na operação há algum tempo, ele já conhece como a rocha se movimenta, já conhece o que é tipo da rocha, ele terá aí uma capacidade maior, né, ou terá uma experiência maior para identificar se tem alguma coisa errada após a detonação. É importante nós olharmos a fragmentação está dentro do esperado, houve aí, né, alguma área que não fragmentou muito bem, que possa indicar que houve um problema da detonação, que houve um problema aí realmente, né, com o explosivo que estava naquela zona, olhar o maciço remanescente, ver se não ficou aí, né, nenhuma regularização, se não ficou alguma coisa, né, se o corte da nossa detonação foi bem feito, se não ficou uma área aí, um castelo, alguma área que deveria estar detonado e ela não está detonada, então é necessário nós observarmos isso e, claro, procurarmos aí, né, pela presença de resíduos explosivos, se nós encontramos alguma coisa que era para ter sido detonada e realmente não foi detonada e está aí nos arredores ou na pilha de fragmento. É importante reforçar que a verificação ela só deve ser realizada, né, depois que há poeira e que os gases se dispersarem, porque eles apresentam risco para a saúde, principalmente no que se refere aí, né, às detonações realizadas no subsolo, onde a poeira, onde os gases eles ficam presentes por um maior período de tempo, né, e às vezes devido à baixa iluminação é mais difícil se perceber aí, né, e se ver as condições de como é que está a área que foi desmontada. Independente de ser uma mineração, né, ser uma obra, ser uma detonação a céu aberto, detonação subsolo, né, a área ela deve ser verificada e, como nós já falamos, o cerco de área deve ser mantido até a completa verificação. Uma vez que o blaster, né, o responsável pela detonação, verificou a área, está tudo ok, aí sim é que ele pode dar a liberação aí, né, da área para que realmente possa ser acessada. No subsolo, né, devido ao motivo de que geralmente é necessário que se espere um tempo maior para a dispersão dos gases, das poeiras. Então, o procedimento muitas vezes costuma ser verificar, né, com meia hora, uma hora depois, né, inclusive algumas operações de subsolo detonam num turno, né, quando ele está saindo e apenas o próximo turno é que vai lá realmente verificar a detonação, né, o que não é ideal, porque uma pessoa que não participou da detonação é quem vai verificar. O ideal é que realmente quem participou da detonação é quem faça a verificação, porque ele tem um conhecimento aí de causa do que realmente foi feito. Mas isso acontece, então, geralmente no subsolo não se realiza, né, não é recomendado, mas se realiza, né, fazer com que se isole somente a galeria que foi detonada e se libere o restante do acesso à mina, né? Então, o cerco de área ele não é mantido por completo,
por essa questão de esperar, na necessidade de se esperar um tempo maior aí para a dispersão dos gases. Então, se isola apenas a galeria que foi detonada, né, para que não se retorne ninguém para essa galeria até que esteja liberada realmente, né, e se liberam o restante, o acesso ao restante da mina. Quando a operação subterrânea ela tem um sistema de ventilação bom, ou realmente ela é permitido esperar um tempo maior, né, aí se espera esse tempo e o cerco de área realmente só é liberado uma vez que a detonação ela é verificada, desculpe. No subsolo também, como a visualização, né, é mais complicada, né, o limite de iluminação, né, realmente o material fica detonado mais confinado, às vezes fica dentro do realce e realmente a conferência do fogo ela é um pouco deficitária, né, se recomenda aí fazer a avaliação aí da melhor forma possível, dentro dos padrões possíveis, né, verificando sempre por resíduos explosivos e por qualquer anomalia que seja visível na detonação. Tanto nas operações a céu aberto, quanto nas operações, né, no subsolo, nós sempre recomendamos fazer sempre um acompanhamento, sempre que possível, da lavra, né? Quando está lavrando o material, ir lá quando começou a lavrar, ir lá quando está no meio da lavra, quando está no meio da escavação, durante da escavação ir algumas vezes para ver se não se encontra nenhuma evidência que dentro da pilha de fragmentos não ficou alguma coisa, algum resíduo, alguma, né, resistência que possa conter material explosivo. Eu sempre digo que a detonação ela só termina quando o material é lavrado e processado. Até o material ser lavrado e processado, nós temos o risco de ter realmente algum material que possa estar presente aí, caso tenhamos alguma ineficiência na detonação. Então, é sempre bom nós estarmos acompanhando e verificando o máximo possível para garantir que está tudo dentro dos padrões e dentro dos resultados esperados. Quando a nossa detonação ela não performa bem, nós podemos ter uma série de problemas, né? Os principais problemas que nós podemos ter na nossa detonação é o lançamento excessivo de material, né? Fazendo com que vias e acessos eles sejam obstruídas, entradas de galerias sejam obstruídas, né? Não permitindo que a gente chegue até a frente da detonação, né? Podemos ter excesso de poeira, presença de gases ou fumaças tóxicas, né? Corte na amarração, corte aí, algum corte, né, nos furos que não foram detonados aí, né, por completo, e é necessário realizar uma nova detonação para detonar esses furos que ficaram para trás. Nós podemos ter aí furos falhados, né, furos que não detonados, ou por problemas no acessório, ou por corte, ou por eventos de pressão, né, qualquer motivo que possa ter causado uma falha na detonação, é necessário nós mantermos a área isolada para avaliarmos até que se possa ser feita a detonação ou resgate desse material, e podemos ter aí também, né, resíduos explosivos e produtos falhados, né? O ideal é nós recolhermos esse material e destinarmos ele à destruição. Então, esses são os principais problemas que nós podemos encontrar na nossa detonação e é necessário nós estarmos atentos, porque, claro, uma vez que qualquer um desses problemas ocorram, isso significa que o nosso nível de risco ele foi elevado, né? Qualquer, né, efeito que nós tenhamos sobre um explosivo que tire ele das condições normais, né, com certeza o seu nível de risco aumenta. Então, é imprescindível o cuidado, é imprescindível experiência, é imprescindível aí procedimentos adequados para se lidar com furos falhados, com produtos, né, com explosivos aí danificados, defeituosos ou falhados, né, com cortes na detonação. O ideal é que isso só seja feito por pessoas treinadas, capacitadas, experientes e que realmente tenham aí procedimentos eficazes para a solução, né, ou para a resolução desses problemas que podem ser encontrados na nossa detonação. Agora que nós temos a nossa detonação acionada, já fizemos a verificação da nossa detonação, está tudo dentro dos padrões, dentro dos conformes, nós fazemos a liberação do nosso cerco de área, né? A área já está livre para ser acessada, é a hora de nós fazermos o registro da nossa detonação. É necessário fazer o armazenamento, né? Guardar e arquivar, né? Uma série de registros que foram realizados aí durante a nossa detonação. É necessário nós guardarmos e arquivarmos aí os documentos
elementos da nossa detonação. O plano de fogo, a lista de presença, o controle de IS, que é o controle dos acessórios explosivos que foram utilizados. Não é necessário nós fazermos aí o arquivamento, a realização do relatório final de fogo, conforme a legislação. Então, a legislação pede que tudo isso seja feito, seja aqui arquivado, seja assinado pelo profissional responsável e fique arquivado aí à disposição de qualquer fiscalização. É ideal que toda vez que se faça registros fotográficos, registros de vídeo aí da detonação, isso fique arquivado também juntamente aí com as documentações da nossa detonação. É ideal nós arquivarmos junto, né, o comunicado de consumo ao Exército, né, que hoje aí é mandatório. Toda vez que nós vamos realizar uma detonação, é preciso nós solicitarmos a autorização, né, enviarmos o aviso de detonação. Uma vez realizada a detonação, é necessário enviar o aviso de consumo ao Exército através do SICOEX, indicando que foi feita a detonação e qual foi o material que foi consumido. Sempre que realizado, o ideal é que se arquive em conjunto também os controles sismográficos, algumas vezes em operações mais urbanas, na presença aí de comunidades, né? Esse registro é mandatório, quando não, ele é periódico, aí ele deve ser periódico, né? De tempos em tempos, deve-se manter o registro para garantir que as detonações estão dentro dos limites legais, né? E isso deve ser arquivado aí junto com a documentação das detonações. Qualquer outra medição técnica que for feita, né, nessa detonação, o ideal é que se arquive junto com o material da detonação. O arquivo, né, a informação da detonação, ela não é só mandatória, mas ela é imprescindível para a realização de otimizações, para a realização de estudos, né? Se ter o histórico de uma operação realmente é algo que tem um valor ao longo do tempo, né? Algo que acontece muito é os profissionais estarem numa operação, numa empresa, né, e conduzirem isso, e a partir do momento que esse profissional sai, ele termina levando com ele o histórico, a experiência que ele adquiriu. O profissional novo que chega, ele não tem acesso a essa informação. Então, o ideal é que se monte, que as empresas montem, que as empresas pensem no futuro, na continuidade, toda vez que for realizar estudos, toda vez que for realizar troca de profissionais, essa informação aí, esse banco de dados realmente é importante. Sabe que quanto mais complexa a operação, né, mais difíceis são as realizações dos controles, mais difíceis são as realizações dos registros, né? Operações que têm muitas detonações, operações muito grandes, operações de subsolo que têm trocas de turno constante, muitas vezes não conseguem fazer os registros de forma eficaz, mas eles são mandatórios por leis, assim como eles são fundamentais para se ter um controle de qualidade, um controle de eficiência das operações. Nós sempre dizemos que o que não se controla não se conhece. Realmente já vimos diversas operações em que o controle não é eficaz na hora que nós vamos dar algum suporte, na hora que nós vamos dar realmente alguma consultoria, alguma ajuda na operação, e a gente chega para avaliar a operação, a gente vê que não existem informações e o que se achava que se fazia é completamente diferente do que se faz, né? Então, é importante, é imprescindível os controles operacionais para garantir a qualidade das operações, para garantir a qualidade das detonações e também para garantir aí, né, a continuidade e a segurança das operações. Então, o registro é uma parte fundamental das detonações, né, muitas vezes desprezada, menosprezada, mas ela é fundamental, mandatória por lei, né, tem que se cumprir o mínimo que a lei existe, o mínimo de documentação necessária, e qualquer coisa adicional vai estar dentro dos nossos controles de qualidade e da nossa eficiência operacional. Pois é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, agradeço vocês por terem chegado até aqui, né? Qualquer dúvida que ficou, qualquer curiosidade, né? Qualquer troca de ideias, nós estamos sempre à
disposição. Na aula de hoje, né, nós vimos aí o processo de detonação, nós vimos aí como iniciamos aí com as verificações prévias, depois aí a realização do cerco de área, o acionamento da detonação, a verificação pós-detonação e, por fim, aí os registros mandatórios, né, que nós precisamos realizar aí para garantir aí, né, o cumprimento da legislação e o controle de qualidade das nossas operações. Pois aqui nós finalizamos, né, a nossa aula de número 13, já estamos chegando próximo aí do final do nosso curso. Nós ainda temos 2 aulas, uma sobre controle de qualidade e resultados na detonação e a outra aí sobre segurança na detonação, né? São 2 aulas bastante interessantes e boas, espero encontrar vocês, né, nas próximas aulas. Pois é isso aí, pessoal. Como sempre, deixamos aqui o nosso e-mail, deixamos aqui o e-mail da Blast Treinamentos, deixamos o nosso zap direto, assim como o site da Blast Treinamentos, onde vocês conseguem aí, né, encontrar e conseguem ver aí os nossos cursos que nós temos à disposição, de desmonte a céu aberto, desmonte subterrâneo, assim como o nosso curso completo de desmonte, que é muito mais detalhado, realmente aqueles voltado para aqueles profissionais, né, que realmente desejam conhecer a fundo a área de desmonte rocha ou desejam atuar na área de desmonte rocha. Pois é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida sobre os nossos treinamentos, qualquer dúvida sobre os nossos cursos, qualquer dúvida sobre qualquer aula que vocês assistiram aí, nós estamos à disposição. Se vocês quiserem também apenas trocar ideia, trocar experiência, nós estamos aqui para isso. É isso aí, pessoal. Contem conosco. Um grande abraço e até a próxima aula.